certo? Então, retomando aqui, temperatura, então, tem a ver com agitação, que no caso é a vibração, tem a ver com energia cinética, tá? Essa energia cinética tem que ser média. Porque não faz sentido falar em energia cinética de uma partícula quando você tem, né, sei lá, 10 elevado a 15, a 20, a 30 partículas. O número de partículas é muito grande se a gente começar a ficar estudando partícula por partícula. Então, a temperatura por si só já é uma grandeza estatística, já é uma grandeza de muitas partículas. A gente vai ter equilíbrio térmico quando todos os corpos tiverem exatamente a mesma energia cinética média, e isso é diferente da energia total, tá? E energia total, aqui na termodinâmica, a gente normalmente chama ela de energia interna. Por quê? Não tem muito a ver associar a temperatura interna de um corpo com a energia potencial gravitacional que ele tem, né? Que é uma coisa de um efeito externo, ou com a energia cinética externa que tem. Então, uma velocidade, vai ter uma temperatura. Então, como a gente quer saber características são internas do corpo, essas coisas geralmente a gente deixa de lado. Tá? Então, a energia interna, que a gente geralmente chama de U, é diferente da energia cinética média, que é o E, que é essa barrinha aqui. Essa barrinha que é desmédia. Então, por exemplo, essa aqui tem muito mais a ver, por exemplo, com a quantidade de partículas. Pensa lá em. Eu dei um exemplo na época de uma piscina e um copo com água. Esse copo com água, você pegou a água fervendo, e você estava fazendo café, ele está então a 100 Celsius. Mas o copo com água tem 300 ml. E essa piscina aqui, ó, hoje está fazendo quantos Celsius aí fora? Uns 18? Vamos pôr 18. 18 Celsius de temperatura ambiente. Provavelmente, qual dos dois tem maior energia cinética média? Né? Joga aí no chat, ó, hashtag copo, hashtag piscina. Vamos ver o que o povo pensa. Enquanto vocês votam, deixa eu arrumar minha câmera. Diferente de vocês, eu gosto de aparecer na câmera. Bom, gente, vota. Põe aí, piscina ou copo. Só para ter uma noção de que vocês acham. Eu estou escondido aqui no meio do sofá. Tem que parecer o sofá da minha sala aqui, ó, meu escritório novo. Acabei de arrumar. Baixei ontem na internet meu escritório. Então, ó, 100% do povo que colocou aqui fala que a energia cinética média do copo é maior. Isso mesmo, tá? Mas e a energia interna? O que que fala? Energia interna. Quem tem maior energia interna, copo ou piscina? Vamos, gente, o papo tem que ser rápido. Aí o carro já foi o primeiro, piscina, piscina, piscina. Todo mundo vai no piscina, é isso mesmo. Então, olha só. Energia interna é a energia que está lá contida no corpo em todas as formas, tá? Energia cinética média, aliás, energia cinética, não a média, energia cinética de cada partícula somada, energias potenciais de ligação, né, que já estão vendo isso aí na química. Isso é energia interna. A energia cinética média, de uma forma aproximada aqui por enquanto, é energia interna pelo número de partículas. Tá? A gente vai dar uma melhorada nisso aí, na verdade.
certo? Então parece bem tranquilo, né? E é mesmo. Essa matéria é muito bom, muito tranquila. Então, por enquanto ninguém apresentou dúvida, vamos seguir a vida. Então a gente tem as escalas que são convencionais, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e escalas arbitrárias X e Y, que eu estava explicando agora, como é que faz, né? Você pega o Bzão, o B limpo, sempre o delta entre a maior e a menor, tá? 100 menos 0 é o A, C menos 0 é o A', 130 menos 20 é o B, e Z menos 20 é o B'. Esse inclui aqui e acha uma fórmula de conversão. Então, é uma regra de três diferente. Você não faz a regra de três só com números, você faz a regra de três com diferenças. Daí você vai ter uma forma de conversão. Aqui, para as escalas convencionais, você tem essa equação. Uma boa aqui que eu posso adicionar para vocês é o seguinte, ó. Seguindo a mesma ideia. Dá um zoom. Esse aqui é o Acrobat, ele é diferente, então o zoom dele é mais limpo. Seguindo a mesma ideia daquele delta lá, se vocês perceberem aqui também é um delta, né? Porque TC é TC menos zero. Então TC menos zero fica TC. TC Fahrenheit menos 32 e Kelvin menos 273. Uma forma que se pode usar, que pode ser necessária lá, é pensar o seguinte, ó, delta TC sobre 5 é igual a delta TF sobre 9, que é igual a delta TK sobre 5. Quando eles pedem a variação. Ah, variou a temperatura em Fahrenheit em 43. Quanto variou em Celsius? Você vem direto para cá. Não precisa converter cada pedaço. Ou se você pegar, por exemplo, variação Fahrenheit, se variar, se falar que variou 30 Fahrenheit, isso são quantos? Quanto a variação? Isso aqui é um delta, tá? Delta TF. Isso aqui é o quanto em Celsius. Um erro que vai acontecer, certamente, é as pessoas jogarem aqui. E vai pegar esse 30 menos 32. E ele vai estar errado, tá? Você pode jogar o 30 direto. 30 direto como delta TF dividido por 9, multiplica por 5 e acha delta TC. Porque quando é variação, a relação é direta. Porque isso aqui tudo já é delta. Esse TC aqui é TC menos 0. Aqui, TF menos 32 é um delta TF. TK menos 273 é um delta TK. Isso aqui não aparece no texto, só aparece nos exercícios. Aí, poucas pessoas percebem isso de forma bem objetiva. Tranquilo, né? Vamos seguir. Então, essa relação de como fazer as escalas, agitação, equilíbrio térmico, principalmente, é onde cai, por exemplo, a ideia da termodinâmica, da termologia aqui. Um parêntese sobre equilíbrio térmico, que pode acontecer nessa prova, que normalmente acontece em questões teóricas, e que vocês já viram agora. Tem uma pegadinha que vem muito de vestibular, que é tentar fazer você confundir equilíbrio térmico com condutibilidade. Tá? Fazer uma pergunta sobre equilíbrio térmico, mas o texto te levar a pensar com condutibilidade ou condutividade térmica. Por exemplo, aquele situação clássica de falar, você colocou a mão na carteira, na parte de madeira, e colocou a mão na carteira na parte de metal. Você sentiu a parte de metal mais fria. Então, a gente pode dizer que o metal está mais frio do que a madeira. Só que isso não é verdade. Na verdade, eles estão em quê? Equilíbrio térmico. O que acontece na sensação térmica, né? No sentido do tato? O que você percebe não é temperatura.
você percebe é o calor. Então, o que você pode dizer quando você percebe o calor, nesse caso, são duas coisas. Você poderia dizer que quando você sente um corpo mais quente, por exemplo, que a sua mão, ele pode estar numa temperatura maior. Mas isso quer dizer, na verdade, que você está sentindo é que o fluxo de calor é do objeto para a mão, tá? E que o fluxo, e no caso de você sentir frio, o caminho é contrário, né? Objeto, calor, mão. Quando o objeto está frio, você sente o objeto frio, o fluxo de calor é assim. Mas aí, por exemplo, nessa questão que eu falei da carteira, você não sente o tampo da madeira quente, você sente o ferro mais frio que o tampo da madeira, tá? Então, você poderia a ideia seria que você vai ser levado a dizer que a parte de metal está mais fria que a madeira. Mas se você parar para pensar que os dois fazem parte do mesmo objeto, que é a mesa, e que eles estão lá expostos no ambiente há muito tempo, então eles estão em equilíbrio térmico. Tá? Então tem que se tentar livrar dessa pegadinha. Uma coisa é o metal ser condutor melhor de calor do que a madeira. Tá? Outra coisa, ele realmente está com a temperatura menor do que a madeira. Ficou claro essa aí? Porque como é uma coisa mais pegadinha, é difícil de convencer as pessoas às vezes. Ô, Ney, Mas eu acho. Oi. se não estiver falando Diga. que está em equilíbrio, tem outras palavras-chave que eles colocam para dar essa dica? É essa que é a ideia. É, às vezes aquelas perguntas assim, sobre uma mesa que estava numa sala, né, há várias horas. Geralmente, quando ele quer dar ênfase que está em equilíbrio térmico, ele te dá uma noção de tempo. Que o objeto está lá exposto a um tempo grande. Tá? Se ele não quer falar que está em equilíbrio térmico, ele quer ver se você percebe que está em equilíbrio térmico. Então, te dá um tempo. A sala, durante todo o dia, a carteira esteve naquela sala. Tá? Aí você já vai, então está em equilíbrio térmico, dia de cara. Mas aí você colocou a mão na mesa, na parte de madeira e sentiu essa parte de madeira mais fria. Mas quando você colocou a mão na estrutura de metal, você sentiu a estrutura de metal muito mais fria. Então é correto dizer. Aí te faz aquele monte de afirmações que você tem que julgar como verdadeira ou falsa, né, para saber se qual que é a certa. E elas caem dentro de equilíbrio térmico, dentro de condutibilidade, dentro de dilatação. Então, eles misturam, essas matérias misturam muitos conceitos. Então, como ela vai cair o livro 6 todo, então pode ter uma questão que você vai ter que analisar se a dilatação está certa ou errada, se a condutibilidade está certa ou errada, se o equilíbrio térmico está certo ou errado. Mas a chave para o equilíbrio térmico, quando não fala é a mesma temperatura, é o mesmo a mesma energia cinética média, aí uma chave é o tempo. O objeto ficou exposto durante muito tempo naquela situação no ambiente. Então, quais são os graus que você vai analisar aqui? Ó? Se o cara está quente, qualquer objeto que esteja mais quente que a sua mão, o fluxo de calor é do objeto para sua mão. Qualquer objeto que esteja mais frio que sua mão, ou seu corpo, né? O fluxo é do seu corpo para o objeto. Então, eu sinto frio quando o calor sai do corpo e sinto quente, né? Quando o calor entra no corpo. Aí essa diferença da mesa vai ser, na verdade, vai ser ou dois frios ou dois quentes. Aí você vai perceber que um flui mais calor do que o outro, porque você vai sentir ele mais quente. Mas lembra que quente e frio são sensações de tato. Você pode dizer que um conduz mais que o outro. Quer ver uma situação que é equivalente, no sentido contrário? Aquele exemplo do forno. Você está assando cupcakes.
Vou ter que comer cupcakes hoje. Está sendo cupcakes. E aí, você vai olhar se tá tudo, se tá pronto. Você vai ver, não pegou a luva, abriu o forno, você consegue colocar a mão lá dentro do forno se você não encostar em nada além do ar. Não é isso? Você consegue enfiar a mão no forno, do ar, nem que seja tirar e colocar rapidinho, sem queimar a mão. Mas se encostar em qualquer parte metálica, né, aquela parte da mão que encostar, vira torresminho. Então o que acontece? Quer dizer que a temperatura do metal era muito maior? Não. Estava em equilíbrio térmico, afinal o forno está lá ligado. Tem uns 15 minutos que o negócio está lá assando. Mas o metal é o melhor condutor. Então, ele tanto vai fornecer calor mais rápido, quanto vai receber calor mais rápido. Então, o metal sempre vai parecer diferente de um isolante quando você tocar. Tá? Essa aqui é a ideia, que geralmente cai nessas pegadinhas. Então, essa parte aqui acho que é bem mais tranquila. Sobre a dilatação. Né? Por que os corpos dilatam? Quando aumenta a energia cinética média, e aqui na dilatação, lembra que a gente só trabalhou sólidos e líquidos, não trabalhou gases. Gases a gente vai trabalhar agora no livro 8, ou não, no livro 7 mesmo. Agora já vai ser a próxima matéria, inclusive. O que acontece na dilatação? Quando você pensa no sólido e no gás, você tem a rede cristalina, que seja lá do material. Isso aqui que eu estou desenhando, esses pontinhos, são as posições. E aqui, olha, tem uma região em volta dessa posição que o átomo pode ocupar. Tá? Isso aqui não são os átomos, é a posição e o espaço. Então, esse átomo, agora eu vou colocar o átomo, ele pode estar aqui, ó, vibrando dentro desse círculo pontilhado todo, ele pode estar se movendo ali, né, vibração. Ou seja, ele ocupa um espaço em torno de uma posição de equilíbrio. Quando você aumenta a temperatura, aumentar a vibração. O que ele vai fazer é aumentar esse espaço que ele está ocupando ali em torno da posição de equilíbrio. Como não tem como um espaço de um átomo invadir o espaço do outro, a tendência é que eles comecem a se afastar. Tá? Se for um caso do sólido, eles vão esticando as ligações entre as partículas. É como se fossem uma analogia que o pessoal usa muito, e que eu acho boa para isso. Você ter uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Bolinha mesmo. E você prende elas aqui, ó, com uma mola. Se você der um puxão em uma das bolinhas, vai fazer as outras todas vibrarem. E se você ficar puxando muito, vai fazer com que esse retângulo que elas estão formando aumente de tamanho. Então você vai esticando a mola. A mola seria a ligação entre elas, entre as moléculas. Tá? Por isso que o corpo dilata. Então, quanto maior a temperatura, maior a dilatação, maior o tamanho. Uma coisa que é interessante aqui, quando você pensa no sólido, qual que é o grande segredo do sólido que parece um monte de coisas a mais, mas não é bem assim? O segredo do sólido é que o sólido tem forma. Tá? Ele tem dimensões que são fixas. E aí é útil você dizer ou pensar em dilatações de acordo com cada lado do sólido. Então você pega a dilatação linear. Isso quer dizer que você pega um dos lados e estuda separado. Não é que ele dilata só aquele lado. Ele se estuda um lado dele separado. A dilatação superficial, você pega um lado ali, né, uma área, uma face. Vamos dar um nome certo das coisas. Primeiro eu vou nivelar todo mundo. Vamos pegar aqui e fazer um cubo. Como é que o cubo chama mesmo? Prisma retangular, vocês estão vendo aí na matemática. Agora vocês veem a geometria espacial, né? Para essa linha aqui eu dou o nome de aresta, não é isso?
A aresta até ontem era com S. Para essa face aqui, ó, né, eu vou dar o nome de face. Sempre ser pleonástico. E para o resto todo, eu dou o nome de volume. Então, quando eu falo de aresta, é que eu estou falando de dilatação linear. Quando eu falo de face, eu estou falando de dilatação superficial. E quando eu falo do cubo como um todo, aí eu estou falando de dilatação volumétrica. Eu posso ter linear, superficial e volumétrica acontecendo separadamente? Não. Fisicamente, o que acontece é sempre a volumétrica. Sempre a dilatação é volumétrica. A linear e a superficial é simplesmente vou separar uma parte do sistema e estudar ele separadamente. Tá? Tanto que as equações são praticamente iguais, não é isso? Compara aqui, ó. Delta L igual a L0 alfa delta T. Delta A igual a 0 beta delta T. Delta V igual a V0 gama delta T. Praticamente a mesma coisa. O que que muda? Se você pegar aqui, ó, pelo L0 você percebe, ó, L0, né, é o próprio L0, tá? Agora, deu o A0. O que ele é? L0 vezes L0. E o que que é V0? L0 vezes L0 vezes L0. Para manter essa questão das dimensões, então você tem, para um único lado, você tem alfa. Para dois lados, você tem alfa mais alfa. É superficial. Então, só que eu não vou ficar fazendo alfa mais alfa. O que eu vou fazer? Beta. E para volumétrico, eu vou ter alfa mais alfa mais alfa. Que vai ser volumétrico. Só que nesse caso, eu vou substituir isso como gama. Ou seja, esse aqui é igual a 2 vezes o alfa e esse aqui é igual a 3 vezes o alfa. Fora isso aqui, você tem dois problemas na dilatação. Né? A parte conceitual é essa. Quais são os problemas de dilatação? A pessoa diferenciar A final, A0 e delta A. Que é essa figura de baixo aqui. Posso apagar isso aí? Vocês querem tirar um print dessa? 5 segundos do print. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, ó. As pessoas têm uma dificuldade na hora de interpretar o que é uma área inicial ou comprimento inicial ou volume inicial, da variação que tem na área, da área final. Então, já vi muitas vezes o pessoal responder exercício, pergunta qual que é a área final. Aí a pessoa vai lá na equação, calcula o delta A e deixa. Acha que é essa a resposta, mas não é. O que é a área final? É a soma da inicial mais a variação. Então tem que ter na cabeça o que é variação, que é o quanto que aumenta ou diminui. A área zero, no caso, que é inicial, que é de onde você partiu, e a área final, que é aonde você chegou. Então você tem um ponto de partida, um ponto de chegada e o caminho. Né? A variação é o caminho. Quanto que você teve que mudar para chegar lá naquele ponto de chegada. E as outras duas dificuldades que normalmente tem em exercícios dessa matéria, uma é notação científica, tem gente que não tem dificuldade, e outra leitura de gráfico. Tá?
Dentro da notação científica, eu vou incluir o problema de converter unidades. Como eu fiz lá para o primeiro ano, vamos lembrar aqui rapidão, é que, como aqui tem área e volume, lembra que vou colocar na linha, que na linha vocês vão lembrar mais rápido. Para quem já sabe bem a notação científica, já dá para fazer com potência de 10. Mas vamos pensar aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, decâmetro, hectômetro. Não precisa colocar todos, não, só para entender o raciocínio. Quando é linear, você anda uma casa, não é isso? Quando você tem isso aqui ao quadrado, deu para entender o raciocínio, né? Você anda quantas casas? Duas. Tá? Você tem uma casa de unidade e uma casa de dezena. Uma casa de unidade e uma casa de dezena. E quando você tem isso ao cubo, você vai andar de 3 em 3 casas. Certo? É um quadro posicional bombado. Para quem já tem a manha da notação científica, mais tranquilo. Né? Você tem lá, por exemplo, você quer pegar 30 centímetros cúbicos e converter isso aqui para metro cúbico. Basta você pegar aqui na unidade, ó, 30 aparentes. O que é C de centímetro? 10 a menos 2 metro ao cubo. Então, isso aqui vai ser 30. 10 a menos 2 elevado a 3 vai dar 10 a menos 6. E metro ao cubo, metro cúbico. Então, na notação científica sempre é mais fácil. Mas enquanto a gente vai aprendendo, a gente vai usando o quadro posicional, que é esse aqui. Ó. Beleza? Isso. Essas são as dificuldades que normalmente eu vejo. Líquido. Aqui rapidão, porque eu tenho que falar dos calores ainda. Qual que é a diferença de líquido? Líquido não tem forma, né? Então você não tem como ar, não tem superficial. Só pode falar em volumétrica. Só que o problema do líquido não ter forma é que ele tem que ficar no recipiente que tem forma. Né? Então ele tem que ficar dentro de algum copo, alguma coisa. Não dá para ficar uma bolinha de líquido igual fica lá na estação espacial, por exemplo, quando tem gravidade zero. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma dilatação tanto do líquido quanto do recipiente. Então você tem variação do volume do recipiente. Isso aqui. Tem que ver isso aqui, pequenininho demais. Você tem a variação do volume do líquido, uma variação do volume do recipiente, por isso você tem uma variação aparente. Porque o que é o aparente? Digamos que o líquido, isso aqui seja um Becker, né, lá do laboratório. Eu vou exagerar os valores para facilitar o raciocínio, tá? Esse Becker caiba 100 ml certinho. Aí esse Becker aumentou de tamanho aqui, ó. Né? Vamos supor a situação em que você fez o teste antes. Eu dei um aquecimento que variou a temperatura de 10, 100 graus. Você variou a temperatura de 100 graus. Fez primeiro com Becker vazio. Lembra que no laboratório você faz o que a gente chama de branco. Aí o Becker vazio, nessa temperatura inicial, cabe 100 ml. O Becker vazio, na temperatura inicial, cabe, eu vou chutar aqui, tá? 130 ml do líquido que não estava junto. Ou seja, o líquido estava lá na temperatura inicial. Certo? Quando você coloca agora o becker cheio do mesmo líquido e põe para aquecer os dois juntos, derrama aqui para um outro becker 10 ml. Aí o que você vai pensar? Vai ter alguma coisa errada, né? Se aqui aumentava 130, por que agora virou 140?
né? Que eu sei que era 30, esse 30 aqui, um 40 aqui. É porque o 30, por exemplo, é do Becker, certo? Então você tem que pensar o aumento ou diminuição do volume do recipiente, que a gente vai chamar isso de dilatação do recipiente. Nós ficando pleonástico. Aumento ou a diminuição do volume do líquido, e a diferença desses dois é que vai ser a dilatação aparente. Não é a coisa mais difícil do mundo de entender, mas nos textos dos exercícios é chato de interpretar. Aí que tem essas equações que ajudam muito, tá? Dilatação do líquido vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. E eu posso calcular a dilatação do líquido com o volume inicial do líquido e o gama do líquido. Posso calcular a dilatação aparente com o volume inicial do líquido com gama aparente. E posso calcular a dilatação do recipiente com o volume inicial, como todos são o mesmo volume, né? Começa vezes zero e todos iguais. Com gama do recipiente. Esse gama aparente, ele segue o mesmo raciocínio do volume. Por exemplo, aqui, ó, variação do líquido. Então, esse aqui é gama do líquido. Variação aparente. Então, é gama aparente. Variação do recipiente. Então, é gama do recipiente. Isso aqui também é válido. O gama do líquido é o gama aparente mais o gama do recipiente. Se você pegar aqui na chave e fazer como se fosse um sistema, você vai ver que você pode cortar isso, 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 isso e isso. E vai ver que dá igualzinho. Certo? Então, essa aqui é uma que eu não vejo falar muito nos livros e ela ajuda bastante, né? Somente para pegar atalhos para poder resolver equações, resolver problemas. Na dilatação dos líquidos tem a dilatação da água, que é, em geral, é mais interpretação mesmo, né? É saber que tem uma temperatura, que no caso é essa aqui de 4 Celsius, que o volume da água é o mínimo no estado líquido e a densidade dela vai ser máxima no estado líquido. Então, a curva, que normalmente é uma reta, no caso da água, ela faz essa inversão, que entre 0 e 4 Celsius, ao invés dela diminuir de volume com a temperatura, ela aumenta, ela inverte, então vai ter um gama negativo. A raridade desse caso aqui está na parte do gelo ser o único sólido que flutua no próprio líquido, né? No caso a água, é o único sólido que flutua no líquido. Agora a parte de calor, gente, ela é bem mais tranquila conceitualmente, ela só é chata na hora de fazer conta, porque tem muita continha, mas é muito tranquilo. Né? O que é calor? Energia em trânsito, tá? E repete de temperatura para diferenciar de calor, porque a gente tende a falar as coisas como iguais, não são. Né? Calor é dado em joules ou caloria, é muito comum nessa matéria falar em caloria, saiu daqui para de falar de caloria. E você vai ter dois tipos de grandeza de calor aqui, que é o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que tem a ver com a temperatura. O calor sensível é aquele que varia a temperatura do objeto. E o outro, que é o calor latente, é aquele que muda o quê? Fase. Fase, temperatura. Calor sensível tem a ver com temperatura, calor latente tem a ver com a fase. E aí, aqui no gráfico, como é que você vai identificar quem é quem? Toda vez que a temperatura aumenta, olha lá no eixo Y. Em A, C e E, são calor o quê? Sensível. Em B e D, você tem calor o quê? Latente. Toda vez que é uma questão de uma parte que você vai ter que aplicar calor latente, a temperatura não aumenta.
é uma mudança de fase. Tá? Nunca a temperatura aumenta durante a mudança de fase. Para substâncias puras. Né? Se for uma mistura, sei lá, uma solução, água com sal, água suja, aí você vai ter o quê? Uma mistura que não tem a mesma fase, né? A fase... Aquela fase da química que eu quero dizer. Que ela separa aquela fase. Tem uma parte suja, uma parte limpa e tal. Toda vez que não é puro, esse gráfico aqui, a parte que é B e D, ele não é retinho, não é constante assim. Ele vai dar uma variada. Tá? Mas aí não vai cair na física, só lá na química. E aí, para fazer cálculo de calor latente e calor sensível, eu aconselho vocês, quando lerem o exercício, fazer aquele esqueminha, igual fazer para a água. Vou esquentar o gelo. Ele vai de menos 20, sobe para zero. Quando chega a zero, ele só derrete. Depois ele sobe para 100. Depois ele só ferve. Se você fizer isso aqui, você vai saber quando colocar o sensível, que são sempre as setinhas que são verticais, e o latente, que são sempre as setinhas que são horizontais. Potência, eu acho que não gasta muito a falar com vocês, né? Todo mundo já sabe que é energia por tempo, você vem lá do primeiro ano, tá? Muito tranquilo. E dentro do calor, lá, do calor sensível, você vai poder falar em capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é uma propriedade do objeto, calor específico é uma propriedade da substância. Assim como o calor latente, que é uma propriedade da substância e da mudança de fase. Ou seja, uma fusão tem calor latente diferente da ebulição na mesma substância. No diagrama de fases, basta você entender a região que é sólida, a região que é gasosa e a região que é líquida. Né? Sólido aqui, entre vermelho e verde, líquido, e abaixo das duas é gás. Exatamente em cima da linha, basta você olhar. Ó, ponto 1, ele divide líquido e sólido, então pode ter as duas ao mesmo tempo. Ponto 2, ele divide líquido e gás, então pode ter as duas ao mesmo tempo. E essa daqui é diferente porque água. Né? A água, como inverte, lá nos 4 Celsius, então ao invés de ter essa curva aqui com inclinação positiva, né, a curva vermelha, ela vai ter a curva vermelha como inclinação negativa. Né, a água do contra. E é isso. Tá? Dá uma olhada nas outras aulas, que elas vão complementar o que eu falei, que eu, na verdade, aqui mais dei dica para a prova, mais direto mesmo. E nas que eu coloquei de suporte lá, tem mais teoria e mais resolução de exercício, tá bom? Abraço para vocês, tchau. Boa prova amanhã. Obrigado pela aula, professor. Até. Valeu, Ronei. Valeu pela aula, professor. Falou.